a primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu lembro da estação, a primeira coisa que eu me lembro é de uma vida tranquila, de uma época de muita distração, de muito desenvolvimento para a cidade. A estação favoreceu o crescimento de algumas fábricas, a fábrica de periferia, depois veio a outras fábricas, não na própria estação, mas no município, porque havia uma rede de transporte aqui que podia viabilizar tudo isso. Dentro da localidade, a gente teve também algumas fábricas de sabão, algumas fábricas de fubá, fabriquetas que, pela proximidade aqui da estação, facilitava o transporte e o escoamento desses produtos. Então, quando a estação chegou nessa região nossa aqui, e para Matosinhos especificamente, ela significou uma ideia de desenvolvimento, uma ideia de progresso, porque a gente tinha um Brasil extremamente voltado para cafeicultura, para agricultura e Minas Gerais para cafeicultura. Então a gente vai ter uma região muito rural, distâncias muito grandes de uma província para outra, de uma região para outra. A gente vai ter Sabará, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Fidalgo, regiões que faziam parte dessa sesmaria que constituía o Matosinhos, mas que ficavam muito distantes, eram fazendas, eram quintas, né? Então uma fazenda ficava completamente longe da outra. Então, para Matosinhos significou muito, foi muito bom. E foi uma ideia de trazer um pouco de modernidade para o Brasil da época, 1850, por aí. O Brasil começa a querer investir nessa área de transporte e de modernização. Então, foi muito importante, sim, para Matosinhos, transformou bastante o município. Quando a estação chega, as pessoas aqui em Matosinhos ficaram maravilhadas e fizeram do bairro da estação o próprio nome, né? Inclusive vai ser o primeiro bairro do município, porque a gente tinha um arraial, poucas casas lá para cima, em volta de uma capela pequena, também ainda bem inexpressiva, e o bairro da estação é que vai trazer todo esse movimento, foi uma alegria geral. Há um relato, quando a gente volta na história, dos relatos orais da época, você vê que a estação era alegria, era onde as pessoas se encontravam, era onde as pessoas procuravam maior entrosamento social, havia um footing, né? Havia um footing aqui na cidade, havia todo um desenvolvimento centrado na estação. E vai, com isso, vai desenvolvendo e transformando o município, sim. Há relatos, né, de que pessoas namoravam. Pedro Leopoldo, o pessoal de Pedro Leopoldo mandava flores pelos maquinistas, pelo pessoal, para as meninas daqui, eram coisas assim, bilhetes. Havia namoros, né, havia uma certa, um comércio que não tinha um lugar para vender café. As doninhas daqui da estação faziam um cafezinho, faziam os lanchezinhos, ofereciam na hora que o trem parava aqui. Então parece que havia um movimento bastante forte do município em torno do horário, das marcações da estação aqui em Matosinhos. Eu acho o bairro da estação extremamente importante, porque foi o primeiro bairro a se constituir de fato na cidade. A cidade era um pequeno arraial e foi crescendo. Viver aqui na estação como um primeiro bairro fez com que as pessoas daqui, né, desse bairro, tenham esse privilégio de serem pessoas mais velhas, cidadãos mesmo, que optaram por viver em Matosinhos há mais tempo. Então tem um processo histórico muito grande atrás desse bairro, né? Então é um privilégio o bairro da estação por todo esse processo histórico, porque ele passou e passa, né?